Aqui. Tá. Então, vamos começar oficialmente. Bom dia a todos. Nós vamos começar a aula de encerramento da disciplina de inovação e empreendedorismo do segundo semestre de 2020, com um convidado excepcional, parceiro, amigo, professor, já de muitas parcerias prévias, um exemplo aí que vocês vão ver de visão, de conhecimento, que é o Marcelo Cossenza. Ele já deu essa aula, se não me engano, essa é a quarta ou a quinta vez que a gente já tem a possibilidade de recebê-lo aqui. E ele fala com muita propriedade sobre propriedade, né? Sobre propriedade intelectual e patentes. Ele vai falar os aspectos práticos para a gente dessa coisa tão esquecida, às vezes pouco valorizada dentro da universidade, mas que é de uma importância muito grande. O Marcelo, ele é professor do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, do Programa de Neurociências da UF, pesquisador associado do IDOR, consultor de propriedade intelectual da AGIR, e tem um conhecimento vastíssimo sobre o tema. Marcelo, fica à vontade. Eu só peço para avisar que às 10h30 eu terei que me ausentar para outro compromisso, então acho que a gente consegue cumprir nossa programação até 10h30. Obrigado. Tá bom, obrigado a você, Cláudio. Obrigado pelas palavras e sempre o convite atencioso e sempre muito generoso aí nos adjetivos que me introduzem, né? É porque a gente é amigo, né? Então a gente acaba trabalhando bem e, enfim. Aí eu trabalhei no NPI, né, antes de vir para a UF, e quando eu estive lá pelo NPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, eu aprendi uma série, fiquei 2 anos lá, né, antes de virar professor da UF, depois do meu doutorado. E lá eu conheci um mundo completamente desconhecido dentro do ambiente acadêmico, e eu vou tentar trazer para vocês aqui uma aula de 1 hora e pouco, é impossível você trazer assim. Eu lembro que uma vez eu dei um curso de introdução desses assuntos na reitoria, foi a tarde inteira, né, Cláudio? Se quiser, aí me interrompe a hora que você quiser, tá bom? Foi a tarde inteira, até o Cláudio fez, né? Já tem Verdade. mais. De vez em quando eu ofereço ainda. Então, gente, eu também agora eu vou comentar com vocês, como eu não estou vendo vocês, né? Estou dando aula aqui para o meu laptop, estou vendo só meus slides. Eu gostaria que vocês, a qualquer dúvida, a qualquer momento, possam me interromper, mas falem o nome, tá? Ó, eu sou fulano de tal, sou aluno sou formado em tal área, sou de tal área, né? Sei lá, medicina, fisioterapia, engenharia, né? Esse curso é muito distinto. Gostaria de mais ou menos ter uma noção do público que eu estou falando. Mas como tem muita coisa para falar e eu vou tentar condensar, eu vou direto aqui aos assuntos, né? Primeira coisa, o que é propriedade intelectual? Bom, propriedade intelectual é uma tentativa que a gente tem de causar, de se apropriar, né, de ter posse, ter propriedade de atividades do intelecto, né? E vocês devem imaginar que isso é uma gama vastíssima. Eu acho que a grande maioria das pessoas, quando ouve falar de propriedade intelectual, não tem muita noção de como é complicado e como é vasto o assunto. Então, eu vou primeiro, nos primeiros slides, mapear, só para vocês terem noção dos diferentes tipos de proteção intelectual. E dentro desse guarda-chuva proteção intelectual, eu vou falar da propriedade industrial, tá? E vocês vão ver que tem diferença, e eu vou entrar mais a fundo dentro da propriedade industrial, eu vou falar de patentes. Vou dar alguma ideia de quais são as propriedades industriais, tá? Rapidinho, e vou entrar em patente. Então, vamos lá. Bom, propriedade intelectual. Propriedade intelectual, se você quer proteger alguma coisa, é porque você está, de uma forma geral, se interessando pelo chamado capital intelectual. O que é o capital intelectual? O capital intelectual é isso aí que está descrito. A soma de conhecimentos de toda uma organização, sendo o principal responsável, né, pela vantagem competitiva. Então, o conhecimento é capital e se traduz em vantagem competitiva, tá? E a gente sabe que dentro do capital intelectual, hoje em dia, é negociado. Para ser negociado, ele tem que ter propriedade, tem que ter
ele tem que estar sob algum título de propriedade para alguém. A gente vai chamar isso de ativo. Né? Aquilo que faz a empresa, faz a sua atividade financeira acontecer. E se ela é um ativo, o que é ativo? Ativos são bens e direitos. Bens e direitos. Se ela é um bem ou um direito, ela geralmente você quer pegar, né? Você quer tangenciar. Eu tenho lá no laboratório uma centrífuga, eu tenho um equipamento, um cintilador, eu tenho vários ativos que fazem o meu laboratório acontecer, fazem ele funcionar. Agora, tem os ativos intangíveis. Quem são os ativos intangíveis? É o somatório de todos os conhecimentos que a gente tem lá no laboratório. E nas empresas e nas indústrias é a mesma coisa, tá? Então, quais são os ativos intangíveis? O que você não pega, mas vale, e vale muito, né? Alguém daqui a pouco deve estar pensando em marca, né? Vamos falar disso rapidamente também. São ativos intangíveis, aquilo que você tenta colocar valor, né, para ter um preço, e esse preço você negocia, né? Então, são ativos que não têm existência física e são baseados em conhecimentos, né? Direitos exclusivos, direitos autorais, cultivares, marcas, patentes, e aí vai, que eu vou falar de mais ou menos rapidamente desses principais aqui, tá? Então, hoje em dia, informação é igual a capital. Bom, como se apropriar de conhecimento, né? Como é que a gente vai poder se apropriar para poder negociar esses ativos intangíveis? Através do arcabouço legal da propriedade intelectual, né? E a propriedade intelectual ela abrange um campo muito vasto da atividade do intelecto, né? Desde do campo industrial, que eu vou falar mais propriamente dito, como científico, literário e artístico, que eu não pretendo me estender. Possui diversas formas de proteção, e está aqui o arcabouço legal da propriedade intelectual. Deixa eu pegar um pointerzinho. Vou pegar aqui um pointerzinho. Propriedade intelectual, né? E aí, da propriedade intelectual, a gente vai ter aqui à nossa direita, né? Um campo do direito que eu não vou explorar, que é bem amplo, né? Então, aqui está o guarda-chuva propriedade intelectual. E aí, o campo do direito autoral, tá? Copyright, direitos conexos, que agora, para a gente, né, Cláudio, que estamos dando aula online, desculpa, conteúdos digitais aqui que a gente projeta, esse assunto ficou muito em voga, porque a gente ficou muito preocupado logo no começo, como que a gente ia tratar do assunto, dar aula, projetando material dos outros. A gente estava acostumado a fazer em sala de aula. E, de repente, a gente começou a ter que dar aula online, aula gravada, e disponibilizar figura de livros, figura de arquivos, material de outras pessoas. E aí sempre veio à nossa cabeça que a gente estaria infringindo a lei. Que lei? A lei do direito autoral. E o fato é que não. Se você não pega a aula de alguém e coloca todinha como se fosse sua, provavelmente você não está infringindo de jeito nenhum. Toda aula ela é uma autoral, e quando você faz citações, né, citações aqui e ali, você não infringe esse direito. Isso aqui tem uma grande área de penumbra que eu não vou entrar nessa história, mesmo que eu nem sou especialista. Tenho amigos que deram algumas consultorias para a gente aí no departamento uma hora, para acalmar os professores. Estavam muito, muito preocupados, né? Bom, esses outros tipos, como proteção sui generis, do tipo programa de computador, cultivares, topografia de circuitos, né? Programa de computador ele é protegido como se fosse uma proteção que parece com patente, que eu vou falar aqui, parece com patente, mas ela é desenvolvida como se fosse uma obra literária, né? Então você protege aí o código-fonte. Então a proteção sui generis, ela tem uma semelhança à patente, só que ela é muito mais parecida com uma obra literária. Então ela entraria no campo da propriedade intelectual, né? Mas enfim, ela parece com patente. A propriedade industrial ela é regida por essa lei, que a gente vai falar toda hora, 9279, de 1996, e ela vai tratar, né, desses assuntos aqui, que são indicações geográficas, marcas, desenhos industriais e as patentes em si, que eu vou descrever para vocês o que são, o que são patentes, como que a gente ganha, como é que elas valem, tá? Vamos falar sobre esse assunto. Então, rapidamente, indicações geográficas. Vou falar, não tenho um slide específico dele, mas vamos lá. Indicação geográfica é aquele assunto que você já deve ter ouvido falar, que a gente protege, tá, dentro da área de proteção industrial,
mas a gente protege, a gente busca proteção para algo que só uma determinada região produz, tá? Como, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que a gente não pode tratar mais os espumantes como champanhe, porque champanhe tem uma indicação geográfica. Só é tratado de champanhe aquele espumante que vem de uma uva que cresceu na região de Champagne, na França. Assim como conhaque. E aí vai. Então, antigamente a gente pensava, antigamente eu tomava champanhe, agora é espumante. Não, é porque tem indicação geográfica. A gente tem no Brasil, se não me engano, a cachaça de Salinas, que tem indicação geográfica para a própria cachaça. Então, é uma proteção que eu, Marcelo, particularmente, acho um pouco estranha, que você vai dar proteção industrial para algo que a natureza está fazendo para você, tá? A natureza tem uma química própria numa determinada região, aquela química é extraída para o seu produto, e você pede proteção para aquele derivado que tem qualidades diferenciadas daquela região. Então, ela ganha uma proteção industrial que ninguém pode usar aquele nome. Pode até ter produtos parecidos, mas nunca vai ter semelhança de composição, né? Muito bem, não vou explorar muito esse assunto. Eu vou passar também rapidamente para modelo e desenho industrial, que também não é assunto aqui do curso, mas é a produção do design, né? Vale por 10 anos a partir do depósito, pode ser prorrogável por 3 períodos de 5 anos, e basicamente vai te garantir aí uma proteção para um desenho, uma ornamentação, né? Um design que foi mais elaborado, mas é de fácil cópia. Então você entra aí com um pedido de desenho industrial e basicamente o concorrente não pode copiar aquela forma, tá? Aquele design. Isso vale mais para artigos, né? E que tem uma perenidade maior. Mas também é uma produção que não é muito requerida, porque geralmente o que depende da industrial é muito sazonal e depende da moda, né? Então você tem, de repente, uma época que está de um jeito e aí, não vai durar 10 anos, né? Você não tem nenhum carro hoje que faz um design de um carro e você vai ficar sem trocar aquele design do carro durante 10 anos. Então, de um modo geral, uma produção que às vezes pode funcionar, mas não tem uma importância assim tão grande quanto os outros, né? Posso estar falando besteira porque não é minha área, mas, enfim, é um tipo de proteção que se pode se dispor. Outra que eu vou comentar aqui rapidamente são as marcas. Essas, sim, são as principais. Olha, marca, eu costumo dizer, marca protege mais do que patente, tá? Eu costumo dizer isso. Marca, não é à toa que tudo que é tipo de indústria bota muito dinheiro em marca, mais até do que em patente. E o que são marcas? Marcas é todo sinal distintivo, né? Visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos. Né? Então, a marca é isso. Você procura um sinal distintivo, um sinal que vai trazer uma distinção, que você tem uma qualidade diferente dos outros. Né? Ontem mesmo, eu estava aqui, moro em Copacabana, estava aqui querendo fazer um lanche, e é como eu adoro açaí. Estou comendo açaí, né? E apareceu você já deve ter ouvido falar, não sei, apareceu uma lanchonete de açaí agora que criou uma marca forte, chamada Oakberry. E ele mostra que tem uma série de sinais distintivos. Açaí é uma commodity. Açaí é uma commodity, é uma fruta. Só que ele produziu uma série de processos, a marca, né? Atribuídos aí ao açaí, que tem uma série de distinções, e quando ele conseguiu essas distinções todas, ele dá o nome, lá, no caso foi Oakberry, e aí fez toda uma relação de qualidade impregnada na marca, né? Impregnada no caso é uma franquia, no caso da franquia que ele coloca, né? Que o dono coloca. Então, seria uma distinção da qualidade. A gente tem isso para tudo que é produto. Coca-Cola, né? Coca-Cola, já deve ter ouvido falar que ela vale muito mais do que... Se você pegar todos os ativos físicos da Coca-Cola e o ativo intangível, marca, tem um cálculo que ela pode quebrar 120 vezes, algo assim. Você pode vender todos os ativos dela 120 vezes, mesmo assim a marca vale mais. Ela pode se reerguer 120 vezes, algo nessa ordem de número, tá? Centenas, né? De dezenas, várias dezenas. Né? E, enfim, marcas, então, tem proteção indefinida, renovada a cada 10 anos, né?
Eu não vou entrar em muitos detalhes para a gente não perder, avançar muito no que eu preciso, mas ela pode ser de diversas formas, nominativa, figurativa, tridimensional, né? Você pode registrar diversos tipos de marca. E ela vale pela territorialidade, assim como patente, como eu vou falar mais para frente. Vale pelo princípio da territorialidade. Ela vai valer num determinado país e pode não valer em outro. Você tem que pedir a proteção da marca naquele país. Bom, várias funções, né? Diferenciação, identificar fonte, qualidade, função publicitária. A marca tem muitas funções. E, principalmente, criar valor empresarial, né? Uma marca trabalhada aumenta muito o valor, né? Porque ela é um ativo intangível. Também não vou entrar em detalhes. Aqui acho que já tem uns 2, 3 anos, né? Que aconteceu aquela história, você já deve ter ouvido falar, que um belo dia o CEO da Volkswagen, né? A Volkswagen foi pego aí com uma fraude nos catalisadores que emitiam gases, né? No cano de descarga, e burlava a emissão de gases. No momento que essa trapaça apareceu e foi descoberta, o valor da Volkswagen caiu muito. Por quê? Porque a Volkswagen deixou de fazer carros, aquele catalisador era tão ruim assim para a eficiência dos carros? Não, simplesmente pelo valor da marca. Passaram a dar credibilidade às ações. A Volkswagen e as ações experimentaram quedas aí de 35% naquele ano, tá? E foi difícil recuperar. Eu parei de acompanhar, mas o que é o poder da desvalorização de uma marca, tá? Bom, e aí eu costumo dizer, né? Afinal de contas, o que acaba protegendo um produto? Marcas, com certeza, dão um símbolo de distinção, né? Eu acabei de falar aqui da Oakberry. A Oakberry, eu posso tomar um açaí, mas agora a gente tem lá uma franquia que diz que não, o produto dele não é só açaí, é um Oakberry. Né? Então dá um nome distintivo e quando as pessoas se acostumam e encontram aquela qualidade diferenciada, ele procura aquela marca, aquele açaí, feito daquele jeito. Então dá um signo. Né? E para a indústria farmacêutica é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Eu costumo dizer que... Marcelo, Oi? Queria te fazer uma pergunta. Pode falar. Não sei se está dentro de marca, de patente. Assim, agora com essa mania das pessoas tirarem foto de tudo... Sim. Assim, você pode tirar foto de alguém ou de alguma coisa que é de outra pessoa e postar na internet? Isso aí, existe algum perigo de você ser processado por isso? Desde que você faça exploração comercial indevida. Tá? Se é só divulgação, tá tendo... Por exemplo, se você pega aí, tira a foto na frente de uma loja e coloca na internet, se você for fazer referência direta àquela marca com cunho pejorativo, isso pode ser entendido que você está querendo depreciar a marca. Aí sim. Ou se você quer fazer dinheiro em cima da marca dos outros, também. Né? Agora, esse tipo de fim, né? Depreciativo, apreciativo, comercial. Agora, fins de divulgação, não, porque senão não existiria jornalismo, né, Cláudio? Você pode, simplesmente divulga, não tem problema nenhum. O que eu vi, assim, às vezes dentro do hospital, os pacientes falam assim, eu vou te filmar aqui. Sim. Aí o pessoal fala, você não pode me filmar nem usar a minha imagem sem minha autorização. Isso até existe, sim. Você pode não querer aparecer. Isso existe. Tá. Então você pode ter direito à sua imagem. O que acontece é o seguinte, é um tipo do direito, está lá naquele direito, não é da propriedade industrial isso, é propriedade intelectual. É o tipo de direito que está numa área de penumbra muito grande, porque, repara, não tem como o direito ficar tomando conta, em termos de lei, de cada exposição que uma câmera pode capturar. Isso é um mundo irreal. Mas vai ter sempre a possibilidade de alguém falar, olha, sabe essa imagem que eu apareço? Retira porque eu não autorizei. E você retira. Entendeu? Entendi. Você necessariamente não vai ser processado por isso. E você vai ser sancionado. Você vai receber assim, olha, se você não retirar, haverá uma multa, haverá uma punição, entendeu? Se você quiser, você faz um acordo comercial e mantém a imagem. Propaganda é isso. Você trata lá o modelo vai assinar um termo de cessão de imagem. Né? Ele assina um termo de cessão de imagem e aqui a imagem daquela pessoa passa a ser associada com a marca. Tanto é que esses jogadores, né, os esportistas, ganham milhões, porque eles se associam à eficiência à marca
de que estão representando. E tanto é que você pega aí os jogadores fazendo besteira e a marca rompe o contrato, porque você está dependendo de marca, assim como o catalisador fez com a Volkswagen, né? O CEO lá que fez aquela trapaça com os catalisadores, fizeram a mesma coisa. Tudo bem? Marca Não, tem um obrigado. poder... Que é isso? Vamos lá. Queria eu estar aqui até poder até 1 hora com vocês aqui. Obrigado. Mas vamos lá. E para a indústria farmacêutica é exatamente a mesma lógica. A marca protege a beça. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse produto químico que está sendo projetado aqui na minha tela, não conhecem? Eu acho que eu ouvi um grande silêncio. Para quem não conhece, isso aqui é a patente de um medicamento chamado Viagra. O que é que vocês acham que protege mais, pessoal? Claro que a patente protegeu. Ninguém podia, né? Ninguém podia fazer o sildenafil enquanto a patente fosse válida. Mas a patente, como eu vou mostrar, vale 20 anos. Depois que a patente expirou, será que as pessoas pararam de comprar Viagra e agora só compram o genérico? Não, existe aí uma presença forte da marca Viagra, né? Então as pessoas que estão lá, o sildenafil genérico não vende tanto quanto o Viagra, mesmo ele sendo bem mais caro, tá? Por causa da Pfizer. Aí, questões que vou extrapolar a minha discussão aqui, mas parte dos custos, claro que é a exposição da marca, claro, né? E é tão importante que a Pfizer criou até a marca tridimensional. Todo mundo fala do azulzinho, né? O losango azul. Então você tem vários atributos de marca aqui, tanto quanto o nome, quanto aqui o azulzinho, e eles até colocam a Pfizer bem forte, escrito, todo mundo acaba conhecendo a Pfizer pelo Viagra, né? Então você tem vários atributos de marca sendo tratados aqui nessa moléculazinha chamada sildenafil, que depois teve outros até melhores, mas as pessoas continuam falando do Viagra, né? As pessoas não falam tanto do Cialis ou dos outros que apareceram, né? A Viagra ficou na cabeça, né? Enfim, patente vai valer um período de 20 anos e a marca Viagra vai valer tanto quanto você consiga renovar ela, tá? Posso ir, pessoal? Estão me acompanhando? Que eu vou entrar em patente. Posso, né? Pois eu não estou vendo o chat, tá, galera? Eu preciso que alguém fale. Tá? Eu vi que teve... Sim. Tá, beleza. Então, olha só. Afinal de contas, eu falei aqui de diversos tipos de proteção. Falei de proteção intelectual e proteção industrial. Proteção industrial, proteção industrial é desenho industrial, indicação geográfica, marcas e patentes. Então, desenho industrial, indicação geográfica, marcas e patentes. Tá bom? Especialmente para patentes, a gente vai depender de conhecimento técnico-científico, né? A patente é uma invenção, como eu vou mostrar para você. Desculpa. A patente é um instrumento legal, que visa proteger para o seu dono, proteger a paternidade, né? Proteger da onde aquela coisa nasceu, proteger os direitos de comércio, tá? Agora, o que é esse conhecimento intelectual? O conhecimento intelectual eu posso fazer o que eu quiser com ele. Né? O conhecimento intelectual eu posso simplesmente produzir algo e ficar em segredo, não falar para ninguém. Há quem diga que a Coca-Cola, a sua fórmula é assim, né? Você tem a fórmula da Coca e grande parte da sua fórmula da fórmula da Coca é mantida em segredo, obviamente por questões de vigilância do FDA, muito tem que ser revelado, não nas suas quantidades exatas, mas tem coisa lá que estão em segredo, que ninguém nunca conseguiu reproduzir exatamente, então vai ficar em segredo. Se eu faço aqui um dispositivo eletrônico que eu acredito que ninguém consegue fazer retroengenharia para chegar no meu dispositivo, eu fico quieto, eu não divulgo, eu mantenho em segredo. Ou meu conhecimento eu posso tornar público através de informação científica, eu estou dando de graça para a sociedade, pego o meu conhecimento e disponibilizo gratuitamente. Boto nas publicações científicas e aí não tem dono, gente. Aí não tem dono. É como se fala, está aí de posse comum. Claro que, se você bota em revistas, vocês vão ver lá na revista que vocês publicam, determinado assunto, vocês vão agora assinar termo de cessão de direito. Agora é da revista. É da revista. Então, assim, por mais...
Vocês devem ter tido esse tipo de experiência, né? A gente publica lá, aí eu quero mostrar o meu paper, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um contrato de cessão de direito com a revista. Ela que pode, porque ela tem uma assinatura, né? Mas, teoricamente, aquele conteúdo que está ali pode ser lido e replicado. Na ciência deve ser lido e replicado. Mas você precisa, para ter acesso ao conteúdo, você precisa assinar a revista, né? E tem a patente. Bom, o que é a patente? Patente, a grosso modo, pessoal, eu vou falar bastante disso aqui para frente. Mas a patente, a grosso modo, ela é simplesmente um título de propriedade. Então, você consegue idealizar alguma coisa. Esta idealização você consegue concretizá-la. Está aqui o pulo do gato. Então, nasce algo concreto da atividade humana, do intelecto humano, né? Algo é concretamente construído, e se ele é concretamente construído, e ele visa solucionar um problema técnico, ou seja, só é invenção algo que soluciona problemas. Olha, eu inventei lá que, sei lá, esse objeto, mas esse objeto não tem função nenhuma. Então, não é uma invenção, é só um objeto. Tá? Agora, se esse objeto visa solucionar o problema de jogar o meu cursor pela tela do computador, que eu tinha que fazer só digitando, ele resolveu um problema técnico. Então, ele é uma invenção. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente entende algo que pode ser uma invenção. Tá? Isso dá até curso, tá, gente? Isso dá até curso. Diferença de descoberta e invenção. Nenhuma descoberta é patenteável, apenas o que é patenteável são invenções. E invenção ela tem que solucionar um problema técnico. E a descrição de como você faz essa invenção tem que estar no relatório descritivo da patente. É como se fosse um paper, mas bem detalhado, de como você conseguiu fazer aquela invenção. O que a gente vai chamar, mais para frente eu vou mostrar, vai chamar de suficiência descritiva. Então, tem que estar lá no relatório descritivo como você alcança aquela invenção. E ela tem que solucionar um problema técnico. Bom, eu vou passar aqui, porque senão eu vou perder tempo, né? Já falei o que é segredo industrial. Bom, documento de patente. A gente tem que ter ciência também que a patente pode ou não ser concedida. É o que a gente fazia lá no NPI. O cara que inventa, a indústria que inventa, vai lá e deposita um pedido de patente. Gente, depositou o pedido de patente. Quando o pedido de patente foi depositado, aquela invenção que está detalhadamente descrita aqui, vou pegar um caderno, está detalhadamente descrita no pedido, ela vai lá no caso do Brasil, o NPI, no caso aí pelos mundos seus escritórios, né? O SPTO nos Estados Unidos, a Apple na Europa, né? Vai para os seus escritórios, e aí lá dentro dos escritórios de patente, costumo dizer que Einstein, né? Einstein desenvolveu toda a sua teoria da relatividade, na época ele era examinador de patente. Einstein foi examinador de patente. Então lá chega na mão do examinador de patente, e o examinador de patente vai ler aquilo detalhadamente, como se fosse um artigo, fazendo uma série de considerações, vai fazer o seu julgamento lá da inventividade, vai produzir um relatório e vai dizer se aquilo pode ser uma patente concedida ou não. Gente, olha, no mundo, em torno de 90% dos pedidos, guardem isso, hein? Uma grande parte dos pedidos de patente, não vou dar essa fração precisa, porque eu sei no Brasil, só, da minha área, que é química farmacêutica, mas uma grande parte dos pedidos depositados, uma esmagadora maioria, não são concedidos. Não são concedidos, tá? São indeferidos. São patentes que você não reconhece mérito inventivo. E quando são concedidos, mesmo assim, lá para frente pode ter briga judicial, e não vou entrar nessa questão por enquanto. Vamos falar o que é patente. Mas o que eu quero dizer com esse slide que está aqui? Todo documento de patente, quando você deposita a patente, independente daquele relatório da patente, relatório descritivo, né, da patente, se vai dar uma patente ou não, aquilo agora está disponível. Aquele relatório contém informação tecnológica. Se aquele documento de patente aquele pedido de patente for concedido como uma carta patente, ok, ele foi divulgado e agora está protegido. Agora, todas as outras parcelas de documentos de patente que foram depositados e não foram concedidos a patente, é como se fosse paper, está disponível para consulta. Tá?
nós, da universidade, pouco consultamos documentos de patente, né? É informação tecnológica igual ao paper. Bom, o documento de patente, né, o documento que vai ter o chamado relatório descritivo, que é como você produz a patente, né, tem que estar escrito de uma forma clara e suficiente o objeto que você procura proteção, de modo que possibilite alguém que é versado na arte daquele assunto, que a gente vai chamar versado na técnica, aquele cara, eu sou lá, milito em determinada área da engenharia, pego lá o documento de patente de alguém, olha, tá livre, eu leio o documento de patente, eu posso pegar no meu laboratório e fazer. É como se fosse um relatório que descreve clara e suficientemente como realizar aquela invenção. Isso que é um relatório descritivo de patente. Ele tem que dizer como se faz, tá? Como se faz aquela invenção. Só que, se a patente for concedida, ninguém pode copiar, ninguém pode fazer aquilo no intervalo de 20 anos. Durante 20 anos, aquele documento não pode ser replicado, só aquela indústria. Depois de 20 anos, cai em domínio público, todo mundo pode copiar. O que ele vai chamar na indústria farmacêutica dos genéricos? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então estamos indo. Deu para entender isso? Querem que eu repita? Pois bem, é isso. Você descreve a sua invenção. Se a patente for concedida, ela vai ter vigência por 20 anos. É uma troca de direito que a gente chama, né? O Estado concede um direito de exclusividade para um particular, uma indústria, para o inventor. Então o Estado diz, olha, no meu país, eu, Brasil, ou eu, Estados Unidos, cada país, você pediu a patente. Como o Estado entendeu que, olha, o seu invento solucionou um problema técnico aqui dentro, no momento que ele soluciona um problema técnico aqui dentro, eu, Estado, te dou 20 anos para explorar a sua invenção sem que terceiros possam interferir. Então você vai ter 20 anos de exploração da invenção até cair em domínio público e alguém possa te copiar. Tá? Bom, aqui está uma informação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, lá um braço da OMC, lá da ONU, né? Que mais de 70% da informação tecnológica disponível em todo o mundo se encontra em documentos de patente. Então, segundo eles, tem mais informação tecnológica em documentos de patente do que em papers. Tá? E, afinal de contas, o que é? Já andei comentando, é um título de propriedade temporário, tá? Então, patente é um título de propriedade. Assim como você tem um título de um imóvel, assim como você tem um título de carro, né? Você é proprietário lá do carro porque você tem lá o Renavan dele, né? O CNH não, só o documento de propriedade do carro, que mostra que você é dono. A patente é a mesma coisa. Ela é um título de propriedade com validade temporária e territorial sobre o invento, tá? Sob a condição que o inventor deva revelar detalhadamente o conteúdo da matéria protegida. E o que é isso? A patente dá o direito de excluir terceiros. Muitas pessoas já acabam falando aí que a patente dá exclusividade, patente acaba com a concorrência. Não é bem assim. A patente dá o direito de excluir terceiros, não é exclusividade, ela exclui terceiros. Por que é isso? Porque no direito se fala que tem o direito de excluir terceiro porque é temporário, não é para sempre. Né? Durante aqueles 20 anos, ninguém pode nem fabricar, nem comercializar, nem importar, nem usar, a não ser que te pague royalties, né? Que te pague alguma coisa. Para alguém explorar a sua invenção, ele pode explorar, desde que você a licencie e pague os royalties. Né? Você pague os royalties daquela invenção. Bom, patente tem diversas vantagens para o titular, né? Possibilidade de retorno do investimento. Então, repara, se você está sozinho em determinada área do conhecimento, você tem uma possibilidade de oferir retornos maiores, né? Pelo fato de você estar excluindo terceiros. E o que pode ser patenteado? Né? Isso aqui daí um curso também próprio para a gente falar sobre esse tipo de conteúdo.
A gente pode patentear produtos, produto obtido por processo e processo. Tá? Produto obtido por processo, que já é patenteado, né? E por processo. Então, basicamente, essas três coisas. Professor, eu posso patentear o uso de alguma coisa? Não, não se patenteia o uso. Só nos Estados Unidos, mesmo assim, de formas diferenciadas. Ah, professor, posso patentear método terapêutico? Não. No final da aula, se eu conseguir, acho que não vou conseguir chegar até lá. Ninguém pode patentear a forma como você usa uma invenção. Isso não existe. Tá? Ah, não posso fazer tal coisa porque é patenteado. Não. Você não pode comprar tal coisa ou copiar tal coisa. Como você usa, ninguém tem como controlar. Tá? Isso não existe. Bom, vamos lá. Então, traz várias vantagens competitivas, né? Acesso e domínio a mercados, é um ativo intangível, né? Então fortalece a imagem da empresa e é o principal instrumento legal para impedir contrafação. A patente, então, ela dá acesso detalhado de como se faz a invenção, tá? Vou passar aqui, né? E é importante dizer que no Brasil a gente tem um artigo na lei 9279 de 96, que é o artigo 43. O artigo 43 diz o seguinte, no seu inciso 2, que os atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas, não estão infringindo a patente. Então, aqui no Brasil, se você estiver precisando usar um tal produto que é patenteado e assim, você não pediu autorização, você não está pagando royalties, você não tem atividade comercial, não tem problema nenhum. Tá? Então, você tem um produto patenteado. Eu estou usando na pesquisa, isso não tem problema nenhum. Agora, se eu pego um produto patenteado, estou usando a minha pesquisa, o produto da minha pesquisa desenvolveu um produto que agora eu vou explorar comercialmente, aí esse produto que eu vou explorar comercialmente está vinculado a um produto patenteado. Então, provavelmente, você vai ter que licenciar a primeira patente. Tá bom? Então, tem um ciclo de invenções aí que as indústrias respeitam. Enfim, tem uma série de questões aqui que eu acho que eu vou passar. Tá? São as vantagens sobre a patente como ferramenta de disseminação de informação. E, afinal de contas, né, vamos ver aí a Lei 9279, rapidamente, que vai tratar da concessão de patente de invenção e outro tipo de patente, que é o de modelo de utilidade. O que é isso, né? Bom, sim, patente de invenção e modelo de utilidade. É importante dizer, pessoal, que também não dá para entrar em muitos detalhes sobre isso aqui, mas eu vou só dar uma ideia, que já foi uma bagunça no mundo, já deu muito problema essa questão de propriedade intelectual no mundo. Você imagina, cada país pode tratar o assunto de propriedade industrial de uma forma diferente. Então, por exemplo, o Brasil, até a década de 90 e pouco, não entendia produto químico farmacêutico como algo que deveria dar patente. Tá? O Brasil não entendia, podia copiar. Agora, na engenharia, sim, dava patente para algumas áreas, para outras não se davam a patente. E aí vocês vão imaginar que se o Brasil não dava patente para produto químico farmacêutico até a década de 90, né, até a época que foi assinado esse acordo aí, o medicamento lá fora, quando vinha ao Brasil, era copiado, podia ser copiado. Fato é que a gente não desenvolveu o nosso parque químico farmacêutico aqui no Brasil. A gente não faz química fina. Vocês estão vendo aí agora na história da vacina do Covid, que a gente está na dependência da compra dos IFAs, né? Importação dos IFAs, insumo farmacêutico ativo, né? Que, na verdade, a gente não tem um parque industrial efetivo para fazer, a gente precisa importar. Isso vem de uma época, né, que a gente não conseguiu desenvolver usando a patente como instrumento de desenvolvimento, a gente não conseguiu desenvolver o nosso parque industrial de química fina. Então, a gente ainda depende muito da química fina produzida pelo mundo. Tá? Fato é que, como a gente teve que, né, a partir de 90, 94, lá na ONU, foi assinado o acordo de TRIPS, que está aí na tela. TRIPS foi um acordo que falou o seguinte, olha, se você faz parte da OMC, Organização Mundial do Comércio, e entende patente, ou vamos criar uma regra que é igual para todo mundo, ou fica fora, ou vocês não ficam de fora do acordo de TRIPS. E aí criou-se
uma descrição mínima do que você tem que atender para que as patentes sejam muito parecidas entre cada país. Ela tem que ter a mesma período de vigência, que são 20 anos. Tá? Você não pode excluir áreas. Se eu dou patente para engenharia, eu não posso não dar para a área farmacêutica. Tá? Então, ou você dá patente para todas as áreas do conhecimento, ou você está fora do acordo de TRIPS, como alguns países até hoje estão, com o caso da Argentina. Né? Mas hoje quase o mundo todo está dentro do TRIPS. Tá? Então, para que não haja distorções comerciais pelo mundo. Tá bom? Bom, então a patente é um direito do autor da invenção, desde que atenda a condições legais, né? Ok. Geralmente a titularidade é do próprio autor, mas pode ser ou dos cessionários, geralmente é assim numa indústria farmacêutica, eu sou inventor lá dentro, e assino um contrato de cessão de direitos, e a invenção passa a ser da indústria. Tá? É muito comum isso, você é contratado para inventar. Nessas grandes empresas, o inventor ele é contratado e bem pago, geralmente ganha equity até, né? Ganha participação por inventar. Mas a invenção em si é da indústria. Então, você pode ser inventor, mas você cessiona o seu direito para a indústria. Tá? Então, aí tem toda uma legitimidade de quem é inventor ou não vou entrar nesse mérito. Tá? Isso pode ser questionado, mas, enfim, o titular da patente é aquele que ganha aí o direito de tê-la, né? Ser o legitimado como o dono da patente. No mundo inteiro, vale o depósito mais antigo. Né? No mundo inteiro, o que vale é o seguinte: somos uma indústria, eu sou uma indústria A e o Cláudio é a indústria B. A gente está em competição para fazer um determinado medicamento ou alguma outra tecnologia. A gente chega muito parecido, muito próximo na mesma coisa. Quem é que vai ganhar a patente? Aquele que chegar primeiro e depositar. First to file, isso no mundo. Agora, nos Estados Unidos não é assim. O único lugar que não é assim é nos Estados Unidos, porque lá que vale é o first to invent. Então, eu e o Cláudio estamos competindo aqui para ver quem é que chega na invenção primeiro. E quem chegar primeiro, o próprio documento datado já serve como o principal marco para dizer que a invenção é dele. Isso cria uma série de problemas legais, os Estados Unidos têm o tempo todo, né? Costumo dizer que tem um caso clássico do Thomas Edison, que perdeu a legitimidade de ser o titular da lâmpada para o seu advogado várias vezes. Então ficou uma briga se ele era o dono ou se era o advogado um monte de vezes, porque o advogado tinha aí a história do, sei lá, eu não lembro agora os detalhes, mas tinha essa coisa do first to invent, e aí uma brigalhada doida que estiveram aí para trás, né? No Brasil e no resto do mundo, é o primeiro que chegar no órgão depositar. Se a patente for válida, ele passa a ser um inventor. Bom, então quais são os tipos de patente? Patente de invenção e patente modelo de utilidade. Bom, patente de invenção ela tem um prazo de validade de 20 anos. Modelo de utilidade, com uma patente um pouquinho mais fraquinha, né? Um pouquinho diferente. Vou mostrar qual é a diferença, é só um modelo aprimorado, vale 15 anos. Sendo que a nossa lei diz que nenhuma patente poderá ter prazo inferior a 10 anos e modelo de utilidade 7. Sabe por quê, gente? É assim, também não vou poder perder muito tempo nisso que eu vou falar agora, não. A coisa é muito complicada, porque na invenção é assim. Eu estou aqui inventando determinada molécula. Quando eu já tenho uma bela ideia que aquilo lá funciona, eu vou correr para o INPI e vou pedir o depósito. Mas eu não tenho muita certeza se aquilo vai virar medicamento ou não. Ou estou fazendo uma determinada máquina. Quando eu tenho uma bela ideia de que aquilo funciona, está prototipado, sei que aquilo funciona, eu vou pedir a patente. Mas eu não sei se aquilo vai ter sucesso comercial. E, às vezes, essa etapa do depósito até o aprimoramento da invenção acontecer e até ela ganhar fins comerciais, chegar na indústria e ser comercializada, pode demorar muito tempo. Pode demorar muito tempo. No caso da indústria farmacêutica, pode demorar mais de 10 anos. Tá? Pode demorar mais de 10 anos. O cara deposita uma molécula lá, um desenhozinho químico que ele chegou lá no laboratório, ainda vai fazer muitos ensaios ali para chegar no ensaio clínico, aqueles ensaios clínicos aí, né, que duram fases muito alongadas. Se der certo mesmo, ainda ganha aí, obviamente, as fases de vigilância sanitária vão correr paralelo, ainda ganha a etapa de produção industrial
para chegar no mercado e começar a ser comercializada. Às vezes, desses 20 anos, 10 já comeu. Você não teve direito a explorar, só tem mais 10. Tá? Então, o que se fala aqui na lei brasileira é, olha, nenhuma patente poderá valer menos de 10 anos de atividade comercial. Então, se você poder valer mais anos que valer menos que 10 anos. E eu esqueci de falar uma coisa. Isso também porque, o mais importante de tudo, que às vezes os órgãos que examinam a patente demoram mais de 10 anos. Durmam com um barulho desse. Tem pedidos que a gente tinha lá no NPI que demoravam mais de 10 anos para a gente conseguir examinar, porque ficam na fila. No mundo inteiro tem isso que chama de backlog. O cara deposita agora, depositou em 96. Pô, 2006 eu estava pegando pedidos de 96, examinando para deferir ou indeferir. Então, você está lá, às vezes tem pedido do NPI que estão lá 15 anos. Depois que esse pedido ganhar a patente, ele não pode valer menos que 10 anos, desde a data de depósito. Eu depositei agora, 2020. Se ele ficar até 2035 para ser examinado, ele não vai valer só mais 5 anos, ele vai valer mais 10. Tá bom? É assim que vale essa questão da durabilidade de patente. Isso é uma brigalhada doida, tá? E assim como eu falei, o que é uma invenção? É uma concepção resultante da criação do homem e tem sempre que fazer uma solução para um problema técnico. Então, essa criação do homem, concreto, tem que solucionar um problema técnico. E para propiciar o avanço tecnológico. Então, aquela invenção tem que tem que avançar o estado da técnica, tem que avançar o estado da arte, tem que avançar a nossa tecnologia. Se você não conseguir identificar um avanço, aquilo não é invenção. Então você tem, por exemplo, diversas patentes de invenções, né? A gente tem o caso clássico do telefone, do Graham Bell, que era essa invenção aqui, né? Tinha aqui uma membrana que era fonadora e receptora, né? E aí, obviamente, está aqui a primeira patente, depois ela foi mudada aqui para a tecnologia avançou, uma nova patente aí da Western Electric, né, do sistema de disco para discagem, modificou aí essa invenção e criou-se uma nova patente em 1921 para o telefone. E aí o sistema de pulse depois evoluiu para o sistema de tone, mais uma nova invenção. E hoje em dia, a gente pode seguir aí, temos aí os telefones digitais, né, e depois dos telefones digitais, agora os telefones celulares. Então você tem patente em cima de patente. Tá? Você vai solucionando problemas técnicos. Né? Obviamente, o telefone celular hoje em dia solucionou um tremendo problema técnico que os telefones fixos tinham, né? Uma série de questões de mobilidade, né? Então, nesse tipo de tecnologia aí, você pode, numa determinada tecnologia como telefone celular, você pode embarcar várias patentes, inclusive. E modelo de utilidade? O modelo de utilidade, na verdade, não é uma melhoria. Você não está simplesmente resolvendo um problema técnico. Existia um problema técnico, você resolveu. Não, o modelo de utilidade é um tipo de patente que faz uma melhoria funcional. Tá? Repara, não é tanto quanto uma patente de invenção e nem menos como um desenho industrial. É uma melhoria funcional. A gente tem uma... Na química farmacêutica não existe modelo de utilidade, nunca vi. Tá? Mas aqui na engenharia a gente vê o tempo inteiro. Então, por exemplo, aqui o telefone tem um caso de patente modelo de utilidade, que era clássico, quando você tinha esse aparelho de telefone aqui, fonador e receptor, junto com o discador. Fora aqui na base, quando a gente criou o telefone todo num lugar só. Depois você evoluiu para o telefone sem fio, né? Uma nova patente de invenção. Mas isso aqui, a evolução desta forma para esta forma foi um modelo de utilidade. Tá? Visa praticidade, comodidade, eficiência. E, afinal de contas, o que tem que ter para uma patente ser reconhecida como patente? Quais são os requisitos de patenteabilidade? Deixa eu ver meu tempo aqui. Tanta coisa. Cláudio, está aí ainda? Tô sim. Tem que ser 10h30, mas eu vou avançando, tá? E aí, se você quiser... quer que a gente estenda até às 11, que aí você tem mais meia hora para tirar dúvida? Pode ser. Se não fizer problema, tá. O que eu vou precisar, assim, eu tenho um outro compromisso, mas eu deixo gravando e aí você encerra a aula. Tá bom.
Beleza? Tá bom? Tá? Beleza. Quando eu tiver que sair, eu te aviso. Falou. Continue para você ir Valeu, com Glauco. calma. Então, aqui, gente, a gente tem a invenção e o modelo de utilidade, né? Quais são os requisitos de patenteabilidade? Bom, para que exista uma patente, o primeiro requisito de patenteabilidade é que seja nova. Não exista. O conceito da novidade. Pessoal, isso aí dá também outro curso. O que é novo, o que não é novo. Segundo requisito de patenteabilidade é onde mora todas as discussões de briga de patente. Todas as discussões. Se aquela patente, além de nova, realmente é inventiva. Eu vou entrar nesse conceito aqui com vocês. Se ela realmente é inventiva. Ou seja, se ela veio solucionar um problema técnico. Ela pode ser nova e não soluciona problema técnico nenhum. Tá? Então, novidade e atividade inventiva. E o terceiro tópico, que é a aplicação industrial. Ou seja, tem que ganhar a indústria. Porque se ficou só na área ali da rota experimental, tal, isso nem ganha patente, nem tem como. Então, na verdade, o que a gente acaba avaliando, a gente nunca avalia a aplicação industrial. Isso aqui é um tipo de requisito que é antigo, tá? A gente avalia novidade e atividade inventiva. A aplicação industrial, se ganhar a indústria, já teve aplicação industrial. Tá? Então, novidade e atividade inventiva. Modelo de utilidade, novidade, ato inventivo, que é a semelhança aí legal da atividade inventiva. A aplicação industrial e melhoria funcional. Eu não vou entrar nesse mérito do modelo de utilidade, porque cada vez menos a gente tem, cada vez a gente encontra menos modelos de utilidade. Na nossa área aqui, químico, farmacêutico, biotecnológico, eu nunca vi. A gente fica por aqui mesmo. Tá? Então, novidade e atividade inventiva. Bom, aqui está a sua definição do que é aplicação industrial, né? Uma invenção é considerada suscetível de aplicação industrial se o seu objeto for passível ou ser capaz de ser fabricado ou utilizado por qualquer tipo de indústria. Qualquer uma. Tá? Que você produz e bota no comércio. Então, produziu, botou no comércio, tem aplicação industrial. Então, a gente nem avalia. Novidade. Agora, aqui sim. Isso aqui é uma questão super séria a ser avaliada, né? A novidade está lá no artigo 11 da 9276, 9279, de 96. O artigo 11 define invenção e modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Definição legal. Ou seja, ele é novo desde que ele não exista descrito por aí. Gente, isso é um problema no mundo atual, né? Porque hoje em dia, principalmente na química, qualquer coisa que você desenhe, você já vai encontrar em algum lugar. Então, a princípio, quase mais nada é novo. Então, se tem aí pelo mundo uma grande discussão, afinal de contas, o que pode ser entendido como novo. Se a novidade tem que ser atrelada à sua função ou não. Tá? Ou mais, eu poderia aqui falar bastante sobre isso, só que eu não tenho tempo. Vamos dar um exemplo. Você, por acaso, um exemplo bem bobo que eu já vi lá para trás, você tem uma época que viram que seria importante no jogo de futebol o árbitro usar aquele spray para marcar a falta, né? Marcar a posição dos jogadores. Só que aquele spray já era um polímero conhecido, já tinha diversos tipos de aplicações, inclusive a química. Não poderia ser patenteado. Eu nem sei que fim levou essa história, mas criou-se aí uma grande discussão em cima da novidade e da atividade inventiva, porque, afinal de contas, aquilo solucionou um problema técnico e nunca tinha sido usado daquela forma. E teve modificações da fórmula, teve uma série de questões que, eram novas e eram inventivas. Tá? Então, esse conceito de novidade, hoje em dia, tem países que vão entender a novidade como novidade absoluta. Olha, não, esse troço já existe para ser tinta de navio. Ele não é novo e ponto. Ele não pode ser usado em campo de futebol. Ele não é novo porque ele já foi usado como tinta de navio e lá está ele descrito daquela forma, aquele polímero. Tá? Enfim, é uma discussão que se tem aí e é uma discussão dos pareceres aí quando a gente vai tratar da novidade. O Brasil costuma tratar da novidade da forma absoluta. Tá? Bom, existem certos atributos da novidade, que a gente fala o seguinte: novidade é tudo que aquilo tornado público, né? Antes da data de depósito. Então, eu vou lá depositar. Está público? Ele não é novo. Como é que é tornado público? De qualquer forma. Se você encontra alguém tenha falado em algum lugar, escrito,
qualquer meio está no estado da arte. Já não é mais novo. Tá? E tem algumas exceções para o que a gente diz que o invento está público. Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho lá a minha tese de doutorado e eu inventei um troço muito importante. E eu quero patentear. Só que antes disso eu apresentei no Congresso. Não pode mais, que não é mais novo. Entendeu? Isso é um problema sério na universidade. Ah, mas como é que eu sei que está no estado da técnica? Ué, se alguém viu, tirou foto, gravou. Se ninguém fez nada, não tem como você recuperar aquela informação, não tem problema. O estado da arte ou o estado da técnica é aquilo, toda a informação recuperável. Recuperável. Se você falou para alguém, ninguém gravou, ninguém viu, ninguém fotografou, não tá recuperável aí no estado da técnica. Tá? Então, novidade é aquilo que está público no estado da técnica antes da data de depósito. Tá bom? No Brasil, hoje tem no artigo 12 uma coisa chamada período de graça, que a nossa lei já previa que o brasileiro fala muito por congressos, e ele previu o seguinte, né? Divulga muito, né? Ele previu a seguinte coisa: olha, aqui no Brasil, se você quer a patente no Brasil, aqui no Brasil, e você divulgou em algum lugar, olha, corre, porque eu te dou 12 meses. Tá? Eu te dou 12 meses, te dou um ano. A gente vai chamar esse período de graça. Desde a divulgação até a data de depósito, você tem um período de graça de 12 meses. Vai ser Brasil. Você tenta lá fora e essa informação estiver disponível, ele vai dizer que está no estado da técnica. Você foi anterioridade para você mesmo. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, novamente, qualquer coisa, em qualquer lugar que você divulgar, essa informação, mesmo que seja sua, passa a ser pública, passa a estar no estado da técnica. Então, aqui no Brasil, aquela história do período de graça que eu falei, né, o artigo 12, você tem 12 meses, desde que desde que você consiga requerer, né? Você tem que ir lá e pedir. Tá. O problema disso é que muitos países não reconhecem período de graça, né? Então seria uma solução aqui para o Brasil, tá? Mas existe uma coisa, eu não vou entrar em grandes detalhes também, pessoal, porque eu acho que eu tenho coisa mais importante para falar, que hoje a gente usa menos, que é a chamada prioridade unionista. Eu não vou entrar em detalhes disso. É muito comum, né? É muito comum. Você repara a data aqui, 1883. Antigamente, muito antes da internet valer, muito antes da internet aparecer e dos meios digitais também serem uma ferramenta importante, você tinha que, por exemplo, eu fazia um evento aqui no Brasil, e se eu quisesse ter patente na França, eu tinha que sair do meu país, Brasil, pegar a minha invenção, meu documento de patente, né? Ir lá na França, traduzir isso para o francês e depositar lá. Pô, é claro que isso demora um tempo, uns meses para acontecer. Então, jamais eu poderia aqui, repara, quando eu pedisse a patente lá na França, o escritório francês não poderia entender que eu, brasileiro, divulguei e estou sendo anterioridade para mim mesmo. Então, existia um acordo chamado Convenção da União de Paris, que tratava isso. Olha, se você está num país e quer o seu invento tenha validade e propriedade industrial em diversos países, você, no pedido, pede a prioridade da unionista. E aí você tem tempo para viajar, também 12 meses, e fazer pedidos em cada país, em cada língua, né? E claro que cada país você vai ter que ter um advogado, um procurador legal. Era assim que se fazia, antes de um artifício que eu já vou mostrar para vocês, que é o PCT. Opa, alguém quer perguntar? Sou eu. Marcelo, sou eu. Oi. Eu vou precisar me ausentar, tenho um outro compromisso Tá bom. agora. Só queria primeiro agradecer a você imensamente a presença, depois dizer que essa aula a gente vai colocar no YouTube, né, para os alunos terem acesso, vamos divulgar amplamente. E eu coloquei aqui no chat
também alguns links de informações sobre patentes brasileiras famosas, pós-graduação, da revista da FAPESP, e agora, recentemente, para vocês verem como o tema é atual, que o presidente Donald Trump perdoou um cara que ele levou cerca de 20 mil segredos industriais do Google, né? E aí o Trump perdoou ele, e é realmente uma coisa muito preocupante, né? Porque acaba você estimulando essa perda de propriedade intelectual. Muito, né? Segredo industrial aí deve ter sido o caso típico de segredo industrial, né? Você está lá em acordo segredo industrial. É do carro autônomo. Ele pegou do Google e levou para o Uber. Pô, tá vendo? É ativo intangível, gente. Né? Conhecimento é ativo intangível. É tudo que você falou aí. Obrigado, Marcelo. Desculpa não ficar até o fim. E é isso. Eu te agradeço aí sempre estar presente aí. O aprendizado é gigantesco aí com você. Um abraço. Alunos, na próxima semana a gente já deve liberar as notas, vocês devem receber aí pelo e-mail. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Maravilha. Então, galera, mais uma vez, querendo me interrompam, tá? Bom, a Convenção da União de Paris também traçou já, isso bem antes do TRIPS, né? TRIPS era 94, aquele slide que eu apretei lá para cima, mas lá na Convenção da União de Paris já falava que, olha, os países se você é de um país e pede patente em outro, naquele país que você está pedindo patente, ele tem que gozar dos mesmos direitos do seu país. Você não pode tratar de forma diferente os nacionais. O que é isso? Eu não posso, no meu país, ter um determinado tipo de tratamento para mim, que sou brasileiro, e quando vem um gringo pedir patente aqui, eu tratar de forma diferente. Tá? Eu não posso, por exemplo, dar um escopo de proteção alargado para o brasileiro no Brasil, e quando o gringo vem, eu falo, não, você é uma proteção muito pequenininha, eu não concedo isso nem aquilo. Tratar de forma diferente os nacionais com os estrangeiros, não pode. Os nacionais têm que ser tratados de forma igual aos estrangeiros. Tá? Então, mais uma vez, não sei se está claro, patente tem regionalidade. A patente vale no país que você pediu e se for concedida. Tá? E mais, nenhum país que você pede proteção, a patente pode ser tratada de forma diferente de como você trataria o seu nacional. Tá? Já está no princípio da Convenção da União de Paris sobre a igualdade do tratamento nacional. Tá? Obviamente, o princípio da territorialidade. Eu posso ter uma patente que é entendida como válida no Brasil, mas não é entendida como válida nos Estados Unidos. E aí vai ter brigas locais. Né? Eu posso ter um pedido de patente que eu vou sair pedindo pelo mundo inteiro. Em muitos lugares julgou indeferido, porque não entendeu inventividade, não solucionou o problema técnico, e em outros países solucionou, entenderam como inventivo. Então, a patente pode existir em diversos países de forma diferente. Não existe patente mundial. Isso não existe, uma patente mundial. Tá? Às vezes na imprensa sai essas coisas, isso é uma tremenda ignorância. Eu vejo a patente do Brasil foi roubada para o Japão. Isso não existe. Eu não sei aonde tem essas ideias. O açaí. Já deve ter ouvido falar, né? A patente do açaí foi para o Japão. Primeiro, óbvio que não é, porque açaí não dá patente para ninguém. Talvez seja uma marca. Eu nem sei que loucura é essa. Talvez seja a marca, tenha sido registrada no Japão. Enfim, não existe roubo de patente para outro país. Isso não existe, tá, gente? Ok. E interdependência. As patentes podem valer em diferentes países de forma independente. Tá? Como eu falei, não existe patente internacional. O depósito acontece em diversos países, mas existe agora, sim, depois aí do acordo de TRIPS, aconteceu um tratado de depósito interno para facilitar o pedido de patente em diversos locais, para que eu não tenha que viajar. Lembra da história do período da Convenção da União de Paris, dos 12 meses que eu tinha que viajar para cada local, lembra? Agora não, eu posso, nos países que assinaram aí TRIPS e fazem parte do Tratado de Cooperação em Matéria de Patente, chamado PCT, essa sigla aí PCT, eu posso, via esse instrumento PCT, no meu escritório aqui, INPI, no Brasil, eu posso chegar lá e pedir, olha, eu quero, aqui está um pedido de patente
de uma moléculazinha, ou sei lá do que, só que eu quero fazer um pedido PCT. O que é o pedido PCT? O pedido PCT é um pedido que vai ser distribuído por todos os países membros da OMP, todos os países membros que assinaram aquele acordo TRIPS. Lembra que eu falei que tem um acordo internacional? Todo mundo que virou signatário daquele acordo, se eu aqui no Brasil, em português, eu posso fazer em português. Então eu vou lá, escrevo a patente em português, olha, é um pedido PCT. Então ele vai ser distribuído por todos os países membros da OMP, lá da OMC, tá? OMP é a Organização Mundial da Propriedade Industrial, vulgarmente conhecida como WIPO. Tá legal? Bom, quantos estados são? Quantos países? São atualmente 153, tá? Países membros aí assinados do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Tá? É uma simplificação de depósitos. Você faz um depósito e vai para 153 países. Tá? A reivindicação da prioridade, ou seja, o pedido, a minha patente, ela vale, a data de prioridade é do pedido mais antigo, ou seja, eu vi que no Brasil depositei, esse que é o pedido de depósito, é o mais antigo. Se alguém inventar depois disso aí no meio do caminho, perdeu, porque tem um pedido mais antigo, que é o meu, que eu fiz no Brasil, que vai virar PCT, que já é um PCT. E aqui está a validade internacional, né? O PCT, então já está em 153 países, quase o mundo inteiro. Tem alguns países aí que não assinaram até hoje, né? Tá? E como é que funciona, né? A gente vem, deposita o pedido, né? Lá no escritório de patente, ele fica 12 meses em período aí, né, no escritório, até ser transmitido aí para WIPO, ou seja, para a OMP. E aí vai ter uma fase, um andamento de exames preliminares, ver se o pedido de patente está em conformidade com as regras do Tratado Internacional. Os examinadores lá vão fazer uma análise prévia de novidade, atividade inventiva, vão trazer documentos que possam infringir novidade, que possam infringir atividade inventiva, vão produzir relatórios preliminares, e esses relatórios irão para os escritórios, quer dizer, serão publicados na página da WIPO, né, na página da OMP, e aí, depois desses relatórios preliminares, a gente pode ir adequando o pedido, até que, quando está tudo saneado pela WIPO, a própria OMP começa a distribuir para as regiões, para diversos países. Isso dura 30 meses, tá? Desde o depósito inicial até a fase da OMP, e aí depois entra na fase nacional de cada país. Cada país agora vai receber o documento, né? E ganha ou não patente em cada país. Então, é muito importante, gente, quando a WIPO distribuir para os países, né, você tem que ter procurador em cada país. Tá? Você pode, para ter o seu direito garantido, você vai ter que ter um representante local em cada país. Então, se você acredita que a tua invenção vai dar muito dinheiro pelo mundo, você vai ter que pagar escritórios pelo mundo inteiro. Então, a gente está falando aí de mercados bilionários, né, quando ganha escalas em diversos países. Bom, como é que é aferido a patenteabilidade, né? Como eu já falei, vai ser aferida a novidade, e a novidade vai ser aferida frente ao estado da técnica, tá? Que a busca pela, né, saber se é novo ou não, vai para os examinadores, tanto da WIPO quanto dos escritórios, até o próprio NPI, quando volta para o Brasil, né? Eu deposito no Brasil, PCT, vai para a WIPO, da WIPO volta para o Brasil. Quando volta para o Brasil, cai no NPI. O NPI vai e examina aquele PCT. Pega os relatórios da WIPO, faz um novo relatório, um relatório bem mais detalhado, que é o que a gente fazia, escreve lá, é novo, não é novo, ou não tem novidade, ou tem novidade, tem atividade inventiva ou não tem atividade inventiva, defere ou indefere, dá a patente ou não dá a patente, né? E a gente procura novidade e atividade inventiva procurando documentos do estado da técnica, documentos publicados. Então, para ser uma invenção, além de novo, tem que a sua invenção solucionar um problema técnico. Então, para solucionar esse problema técnico, ao solucionar esse problema técnico, tem que promover um avanço tecnológico. E aí a gente reconhece a inventividade, né? E aí que a gente vai cair no artigo 13
da Lei 9279 de 96, que fala sobre o que a gente vai chamar de atividade inventiva, né? Atividade inventiva, né? Então uma invenção é dotada de atividade inventiva. Olha que interessante, né? Como é que é escrito. A invenção é dotada de atividade inventiva desde que não decorra de maneira óbvia para um técnico no assunto. Pô, gente, isso aí parece vago, mas tem que sempre ficar com isso na cabeça. O que é uma invenção? Ué, ela é uma invenção quando soluciona um problema técnico. Mas repara, galera, vamos aqui paginar no campo da química. Eu tenho o Viagra, que é aquela molécula lá que eu mostrei mais para no começo dos slides. Está aqui, é uma molécula. Aí, soluciona um problema técnico. Disfunção erétil e outras funções aí que o Viagra tem também, que é, por exemplo, hipertensão pulmonar. Vamos lá, né? Aí vem uma outra indústria e fala, olha, tudo bem, o Viagra é assim, então vou pegar exatamente a estrutura do Viagra, e vou pendurar aqui uma etila, só 2 carbonos a mais. Ué, eu pendurei 2 carbonos a mais, ele passou a ter novidade de novo. Ele não é o Viagra, ele é outra coisa. E ele faz o quê? Ele faz a mesma coisa que o Viagra. Pô, se ele é novo, mas ele não soluciona um problema técnico, como não soluciona um problema técnico? Não soluciona um problema técnico frente ao estado da técnica, porque o Viagra já solucionava. Deu para entender isso? Ele tem que ser novo e aquela invenção solucionar um novo problema, né? Aí, se aquela nova moléculazinha que também está tratando a disfunção erétil não fizer algo a mais que o Viagra faz, ele pode não ser considerado como inventivo. Tá? Tem que ter alguma função diferente. Desde que seja... Isso é fácil também, desde que seja meia-vida, alguma vantagem. Tá? Você não pode simplesmente copiar uma coisa e, assim, um técnico no assunto, olha, eu também faria isso, eu trocaria 6 por meia dúzia e ele vai fazer a mesma coisa. Né? Eu troco 6 por meia dúzia, ele faz a mesma coisa. Isso não é invenção. Isso não tem atividade inventiva. Né? Na área de fármacos é muito comum, chamados Me Tools, né? Inibidores da ECA, analgésicos. Você sempre tem que mostrar que é novo e tem alguma coisa diferente. Não faz exatamente a mesma coisa. Bom, e afinal de contas, quem é o tal do técnico no assunto? Né? O técnico no assunto não decorre de maneira óbvia para um técnico no assunto. O técnico no assunto é aquele cara que trabalha com as mesmas coisas que você, inventor, trabalha. Por exemplo, eu faço trabalho de bancada igual, conduzo os mesmos experimentos. Enfim, aquele cara que entende, não precisa ser um doutor PhD. Dependendo da área de exploração tecnológica, o técnico no assunto, às vezes, é só um técnico no assunto mesmo. Para esse cara, a invenção não pode decorrer de maneira óbvia. Tipo, pô, isso aí é o que eu faço, já fazia. Entendeu? Bom, e existem vários elementos para a gente aferir a atividade inventiva, vários, eu listei alguns. Por exemplo, o principal é um efeito inesperado. Você tem uma molécula que você achava que ia fazer uma coisa e está fazendo uma coisa que é diferente do que você esperava. Isso se chama de efeito inesperado. Né? Tem uma coisa a mais. Se não me engano, aí o sildenafil fazia a inibição da fosfoesterase 5 e 6, né? E aí o vardenafil, ele não pegava 6, ele pega só 5, então ele é mais seletivo. E com uma meia-vida maior. Então tem um efeito inesperado, no caso de seletividade e maior duração. Tá? Vai ter também a economia de tempo, de uso, né? Economia, resultado aperfeiçoado, está aperfeiçoando o resultado, vantagens técnicas e até econômicas. Você pode dizer, olha, minha invenção é muito mais barata. Isso tem que estar claro no relatório descritivo. Tem que estar claro o objeto da invenção. A invenção é tal coisa e a solução é tal coisa, mesmo que seja uma solução econômica ou técnica. Eu acabei de falar aqui dos Me Tools, dos prazóis, das moléculas químicas aí. Aqui é um exemplo, pessoal. Aqui tem alguns exemplos. Eu não quero também... não sei se todo mundo entende muito, sabe de química, mas enfim. Aqui tem um exemplo de antidepressivo chamado citalopram. Citalopram é esse cara aqui. Só que o citalopram ele tem um carbono assimétrico aqui. Como ele tem um carbono assimétrico, você pode ter dois isômeros, tá? O R e o S, citalopram.
E o citalopram era vendido, né? É vendido na forma de uma mistura racêmica entre RS. Só que aí viram que o isômero S ele tem uma função aprimorada frente ao R. Na verdade, até melhor você tomar só o S. E aí resolveram pedir a patente exatamente do citalopram, só que purificado por o isômero S, e chamaram de escitalopram. Vocês vão ver na farmácia, vão lá na farmácia, tem citalopram? Tem. E o escitalopram? Ah, também tem. Vão tratar como se fossem medicamentos diferentes, mas é a mesma coisa. Só que uma é mistura racêmica, outra é um isômero puro. Tá? Isso já deu briga de patentes aí para saber se realmente tem atividade aprimorada ou simplesmente é uma simples diluição, né? Você tem aqui 15 miligramas de citalopram, porque na verdade você tem 7,5 e 7,5, e o citalopram você vende só 7,5 desse aqui. Do citalopram. Aí diz, o citalopram é mais potente. Não necessariamente. Tem que ter alguma coisa a mais, senão isso aqui é óbvio. Eu separo metade, e é óbvio, não está fazendo nada de diferente. Agora, o caso clássico é da levobupivacaína. Bupivacaína, sim, tem o isômero R, o isômero L, né? O isômero R e o S, né? O isômero destrógeno e o levógeno aqui. E os dois têm alguma atividade no canalzinho de sódio lá, né? Para bloqueio, para funcionar como anestésico local e antiarrítmico, né? E o que foi percebido é o seguinte: o isômero S ele não tem uma ligação tanta afinidade, o isômero R é mais potente. Quando ele é mais potente, ele liga no canal de sódio de maior intensidade, e esse canal de sódio fica mais inibido. Se para anestesia local, vai bloquear com menor dose. Mas e o efeito colateral cardíaco? Pode parar o coração. Então foi entendido que o isômero S, como ele tem uma dissociação mais fácil, ele é mais seguro. E aí mostrou que é mais seguro você ter só a levobupivacaína do que a mistura racêmica de R e S bupivacaína. E aí você consegue sim uma patente, porque tem um aprimoramento. Eu tenho o isômero S, ou a levobupivacaína, porque ela é menos tóxica do que a mistura racêmica. Tá? Pois bem, pessoal, então, requisitos de patenteabilidade, novidade e atividade inventiva. Todo mundo que escreve patente tem que saber, é novo. Primeira coisa, eu estou fazendo alguma coisa, a primeira coisa que você tem que saber é se isso já existe. E depois, se já existe, resolveu o problema técnico? Sim. Resolveu? Se resolveu, provavelmente é inventivo. Alguém já fez isso? Se alguém já fez, provavelmente a sua patente não conseguirá ganhar, seu pedido de patente não conseguirá ganhar a carta patente, que ela vai perder alguns dos requisitos, ou novidade ou atividade inventiva. Agora, é óbvio que no pedido de patente eu também posso tentar fazer a seguinte questão. Olha, em algum dia, alguém vai tentar solucionar o problema do trânsito pelas ruas, fazendo com que o pessoal do Star Trek fez. Quem já viu Star Trek aí viu aqueles teletransportadores, né? E aí eu vou fazer um pedido de patente, porque vai que alguém já fez, e aí eu ganho royalty. Né? Não pode, galera, porque a pedido de patente tem que dizer de forma clara e suficiente como você chegou na invenção. Como você chegou na invenção. É a chamada suficiência descritiva. O seu pedido de patente ele tem que ter novidade, atividade inventiva, e tem que ter uma condição de patentabilidade chamada suficiência. Suficiência descritiva. Então você tem que dizer como você faz. Se você quer inventar o teletransportador, você tem que ensinar no seu pedido de patente como você chega na invenção. Tá? Senão, o que acontece muitas vezes é o cara pede lá, o cara tá lá a patente, e já está valendo a patente às vezes. Aí eu chego no laboratório, não consigo chegar na invenção. Outro laboratório não consegue, ninguém reproduz aquela invenção. E aí você vai lá, olha, eu estou pedindo nulidade da patente porque eu não consigo chegar na invenção. Não consigo licenciar, né? Terceiro interessado vai lá e olha, não está escrito de forma suficiente a invenção desse sujeito. Então tem que ter suficiência descritiva. Tá? Tem muitos pedidos também sobre júdice que é questionada a suficiência descritiva do pedido. O inventor ele tem a imperatividade de dizer como ele faz a invenção, mas ninguém quer dizer. Porque depois de 20 anos, está em domínio público, vão copiar. Então ninguém quer dizer, mas é condição de patenteabilidade. Uma condição. Você só ganha patente se você dizer como faz. Tá? Então tem que ter atenção a redigir o pedido de patente. Eu também vi isso lá no NPI. Não estou encontrando suficiência descritiva aqui. Então, pelo 24,
pode ser indeferido, artigo 24. Tá? E por fim, gente, para a gente ir caminhando para o fim, quer dizer, ainda tem, se eu puder contar aí com alguns 10 minutos, eu vou dizer para vocês detalhes do artigo 10, talvez do 18, do que são exceções ao patenteamento. Ou seja, eu posso tentar patentear aquilo que é novo e que resolve o problema técnico. Desde que seja suficiente, consiga ter suficiência de descrição. Tudo bem. Mas existe um artigo 10 que ele vai enumerar exatamente o que a gente não entende que pode ser patenteado. São exceções ao patenteamento. Tá? O artigo 10 vai tratar aí do que matérias não patenteáveis, que são matérias não patenteáveis, e o 18 do que até seria, mas a gente não, no Brasil não dá. Tá? Então, o artigo 10, com 9 incisos, vai dizer exatamente o que não pode ser patenteado. Não adianta, está lá no artigo. Primeira coisa que não pode ser patenteada, nenhuma descoberta. Nenhuma descoberta é patenteável. O que é patenteável são invenções. Tá? Se você descobre algo aí na natureza, você não é dono daquilo. É da natureza. Né? Nenhuma teoria científica é patenteada. Porque teoria científica você está revelando algo que é da natureza. A teoria da relatividade, Einstein podia patentear a teoria da relatividade? Não, é uma lei da natureza. Métodos matemáticos também não. Matemática é só uma descrição de fenômenos, de modelos. Então, nenhuma descoberta, teoria científica, métodos matemáticos, concepção puramente abstrata, um conceito, né? Você não tem suficiência descritiva, né? Você pode patentear. Então, nenhuma descoberta. Apenas quando você concretiza a descoberta numa invenção e resolve um problema técnico com aquilo. É novo e inventivo. Então, aqui está a diferença, né? Invenção. A invenção é a criação de algo anteriormente inexistente, como resultado da capacidade inventiva do homem. A roda não existia, o homem criou a roda, ele esculpiu a roda. Isso poderia ser patenteado. Agora, você vai lá e descobre um elemento químico. Muito mais trabalho descobrir um elemento químico que inventar a roda. Sim, mas o elemento químico é uma descoberta. Sódio, bário, cálcio, o mais detalhado que você tenha feito o processo, o elemento em si, ele é da natureza. Você pode até patentear o processo que você chega no elemento. Mas o elemento não é seu, é da natureza. Tá? Então, isso também é uma grande discussão na área química farmacêutica. Afinal de contas, dependendo da molécula, se ela é descoberta ou se ela é invenção. Né? Tem essa questão aí. Moléculas naturais, nenhuma molécula natural pode ser patenteada, gente. Nenhuma molécula natural. Nenhum extrato natural que tem uma molécula que esteja na natureza, aquela molécula lá dentro da folha, lá dentro da natureza, não pode ser patenteada. Pode ser patenteada é o processo que você chega, e o processo de extrair e a composição. A molécula em si, não. Tá? Então, eu já falei, né? Nenhuma lei que você consiga extrair da natureza é patenteável, teorias científicas não são invenções, elas já existem, elas só foram reveladas. Artigo 3. Esquemas, planos, princípios, métodos comerciais, métodos contábeis, financeiros, educativos, publicitários, sorteio, fiscalização. Nenhum método é patenteável. Nenhum esquema é patenteável. Fiz um esquema aqui, uma planilha que resolve aí muitos problemas. Olha, provavelmente não é patenteável. Outro dia veio um pesquisador para mim, mostrando que ele tinha inventado, lá junto com o seu grupo, uma planilha do Excel, que virava um plugin num software. Na verdade, era um plugin de um software, do ImageJ, um plugin de análise gráfica do ImageJ, um software gráfico, que fazia distinção de núcleos celulares e tabelava no Excel e fazia lá a probabilidade de ser apoptose, a probabilidade de ser necrose, probabilidade, sei lá. E perguntou, como é que eu patentei isso? Olha, provavelmente você vai cair no inciso 3 do artigo 10, que vai cair nesses métodos aqui extraídos por ferramentas conhecidas. Tá? Não é patenteável. Aí vai entrar a discussão, porque o legislador não vê todas as possibilidades, né? Mas o inciso 3 do artigo 10 prevê a não patenteabilidade. Isso aqui está dizendo o seguinte, isso não é invenção. O artigo 10, tudo que eu estou listando aqui não pode ser considerado invenção. Nenhuma teoria científica, nenhuma descoberta, nenhum método matemático, nenhuma concepção abstrata e nenhuma aplicação de software aí, uma forma de produzir tabelas e tabulações. São patenteáveis.
Obras literárias, arquitetônicas, artísticas, obras científicas, qualquer criação estética, isso não dá patente. Isso vai para outros direitos. Tá? O inciso 4 vai para outros direitos. Direitos de autor, direito de imagem, aqui, né, enfim. Até desenho industrial pode ir, mas não é patenteável. Tá? Isso não dá patente. Então, do artigo 4, aqui vários tipos de direito, né? Direito de autor musical, cinema, imagem, livro, literário, obra, né? Isso aí tem grandes amigos que conhecem muito sobre isso. Programa de computador em si. O programa de computador em si não é patenteável, o que é patenteável é o código-fonte, né? Então, aqui existe aí, pelo artigo 10, inciso 5º, a exclusão da patenteabilidade de software, que vai cair no direito autoral, né? O software entra lá naquele direito sui generis, mas, obviamente, que se o equipamento que possui software resolve um problema técnico, o equipamento é passível de proteção. Tá? Não recai sobre o programa, mas recai sobre o equipamento que embarca o programa. Ele, sim, é um equipamento, ele pode ter patente. Inciso 6º, nenhuma apresentação de informações, método de cores, nada disso é patenteável. Tá? Regra de jogo. Então, eu inventei um jogo que é diferente do xadrez, quero patentear. Fiz um jogo X, quero patentear. Não pode ser patenteado. Volta e meia aqui nas semanas de extensão da UF, aparecem jogos para ensinar e tal. Quero conseguir a patente do jogo. Tal. Não pode, gente. Artigo 10, inciso 7, regra de jogo. Jogos não são entendidos como invenções. Tá? A regra em si não é. Mas eu tenho uma peça que é uma média de idade cerebral, está dentro do jogo. A peça pode, desde que tenha solucionado um problema técnico. Mas o jogo em si, não. Fundamental, artigo 10, inciso 8. Isso cai muito para a gente da área de saúde. Nenhuma técnica ou método operatório, cirúrgico, método terapêutico ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. Inciso 8 do artigo 10. Nenhum método terapêutico, cirúrgico, operatório pode ser patenteado. Então, eu tenho lá um antidepressivo que eu quero patentear o uso para tratar a dor crônica. Posso? Não pode. É método terapêutico. Não pode patentear um novo método? Novo método, não. Novo método, não. Se você tem um antidepressivo e ele começou a ser usado para determinada doença, a patente vale para aquele antidepressivo. Né? Agora, como você está usando aquilo que eu tinha falado, isso não dá patente. Eu não tenho que pagar royalties porque eu estou usando para outro tipo de atividade. Não. Mas a indústria pode até tentar umas coisas do tipo, que não vai dar para falar aqui, fórmula suíça, se quiserem guardar só esse nome, fórmula suíça, de tentar usar o fármaco para fazer um novo medicamento para tratar uma nova condição. Tem maneiras de você escrever para conseguir uma patente, até patente de segundo uso, tá? Para uma nova condição patológica. Mas nada impede do que o cara que esteja prescrevendo não usar aquele novo medicamento e usar o outro. AS, né? Quem aqui não sabe que AS é usado para analgesia, inflamação, mas também é usado aí para antiagregação plaquetária, afinar o sangue. E aí, a indústria vai querer inventar lá um tal de Somalgin, né, o nome comercial, né, que é AS, que dose para tratar a agregação plaquetária. Você pode até comprar lá a dose próxima. Mas se você pegar o AS infantil, ou quebrar a dose de AS, ou manipular o AS em farmácia de manipulação, em dose baixa, para pegar só a agregação plaquetária, você não está infringindo a patente. Você está usando o AS. Tá? Então, nenhum método terapêutico é patenteável. Então está aqui a descrição, né? São aqueles que implicam na cura, a prevenção de uma doença, o mau funcionamento do corpo humano ou animal, o alívio de sintomas e dor, sofrimento e desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condições normais de saúde. Não são passíveis de proteção, tendo em vista o disposto no artigo 10. Nenhum método que você usa para tratar o paciente pode ser patenteado. Né? Bom, isso aqui eu vou pular.
Então, aqui também, o método para fazer diagnóstico também não pode. Então, você utilizar aqui, olha, método de diagnosticar uma doença em um mamífero caracterizado pelo fato de mostrar contraste aqui. Quero patentear o método do uso desse contraste para usar numa ressonância. Não pode. O método não pode. O contraste pode ser patenteável. Se ele já existe, você não pode patentear como você vai usar ele. Tá? Agora, você pode patentear método de detecção de doenças in vitro. Isso você pode. Então, eu fiz lá uma molécula química e agora eu estou usando essa molécula química para fazer um kit para detecção de laboratorial. Isso é passível de proteção. Tá? Método de detecção in vitro para condição patológica. Nenhum método que requeira cirurgia invasiva, com implantação de embriões fertilizados, cirurgia estética, cirurgia terapêutica, nenhum tipo de cirurgia também, como está lá no artigo 8, pode ser patenteado. Por fim, no artigo 9, todo ou parte de seres vivos, né, o artigo 9 também não pode ser patenteado, né? Todo ou parte de seres vivos naturais, materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que delas isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e processos biológicos naturais. Ou seja, você não pode patentear nenhum tipo de ser vivo, todo ou parte de seres vivos, naturais e materiais biológicos encontrados na natureza. Então, eu quero patentear lá, sei lá, um vegetal para um milho diferente, um material biológico. Não, ele é da natureza. Tá? Da forma natural. Você não pode patentear. Né? Agora, o que pode ser passível de proteção por patente? O processo de extração, DNA, extrato de plantas. Então, se eu tenho lá uma molécula química que é encontrada aqui numa planta, pilocarpina encontrada no pilocarpo jaborandi. Pilocarpina não pode ser patenteada, nunca pôde. Agora, o processo de extrair a pilocarpina, o processo de chegar nela pode. E a pilocarpina, desde que esteja numa composição que não seja só uma diluição da pilocarpina. Tem que ter mais coisa para que mantenha a pilocarpina como um medicamento. Mesma coisa vale para biológicos, como DNA, imunoglobulinas, que a gente está falando agora de vacinas, né? Imunoglobulinas, enfim, processos biológicos, né? O processo chega numa condição artificial e você vai ter lá uma composição que pode ser patenteada. Se você está querendo patentear simplesmente o correspondente de ocorrência natural, olha, está ali na planta e eu fiz no laboratório, é igualzinho, não pode, já estava na planta. O DNA, eu sintetizei no laboratório, não pode, já estava lá no organismo, né? Para acabar, pessoal, o artigo 18 agora vai tratar do que até são invenções. Repara, o artigo 10 diz, do 1 ao 9 fala, isso aqui não são invenções. O artigo 18, olha, são 3 incisos que eu entendo que seriam invenções, são criações que seriam invenções, mas a gente não vai tratar como se fosse invenção. São 3. Não são patenteáveis. Aí tem uma coisa, o primeiro inciso é bem geral, né? Tudo aquilo que for contrário à moral e bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública. Então, se tiver alguma invenção que for contrária à moral, alguma invenção contrária aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública, eu entendo que não pode ser patenteado. Se é contrário à moral e aos bons costumes, é meio estranho, né? Então, por exemplo, você pega aí um processo de purificação de um fim exclusivamente alucinógeno. Aquilo que é alucinógeno pode ser entendido que fere aí os bons costumes, que fere a moral, e aí pode ser entendido como que não pode ser patenteado. Uma tremenda discussão, né? Processo de obtenção e modificação de seres vivos, modificação do genoma, clonagem humana, processos que utilizem embriões humanos para fins industriais e comerciais. Isso vai contra aí o inciso 1, tá? Saúde pública, ordem, segurança, tá? Entende que isso aí não pode ser patenteado. O problema, o conceito de moral muda muito de tempos em tempos. Inciso 2. Tudo aquilo que for modificação do núcleo atômico, modificação da matéria, né, substâncias, matérias, misturas,
que é blá, 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 e os seus respectivos processos de obtenção ou modificação quando resultantes da transformação de núcleo atômico. Então, se eu faço a transformação de um núcleo atômico, pego urânio e modifico ele para virar o urânio 235, que é o... Não, 238, que é o pesado, né? O radioativo, isso não pode ser patenteado. Mas que seja uma invenção, não pode ser patenteado, tá? Porque está aí no inciso 2. Até seria, mas não vou dar patente para isso. Porque não vai ter fim comercial, eu não quero que isso entre em comércio. Tá? Vamos passar, antes de terminar. Está aí o inciso 3, que é o último do artigo 18, que não são patentes, não pode ser patenteado, né? Todo ou parte de seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendam os requisitos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Né? Então, ou seja, todo e parte de seres vivos. Ou seja, você vai lá e clona a ovelha Dolly, não pode ser patenteado. Clona um ser humano, não pode ser patenteado. Clona um ser qualquer, não pode ser patenteado. Com exceção de micro-organismo transgênico. Então, se eu tenho um micro-organismo transgênico, ou seja, eu modifico o DNA daquele micro-organismo, né? Ele pode ser patenteado. Então, vamos lá. Para fins desta lei, o que são micro-organismos transgênicos? São organismos, exceto todo ou parte de plantas ou animais, né? São organismos, exceto todo ou parte de plantas ou animais, ou seja, nem planta nem animal, que expressem mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável em condições naturais. Então, fora planta, fora animal, se eu pego lá uma cepa de uma bactéria ou de um vírus e modifico ele geneticamente, isso pode ser tratado como uma invenção. Agora, se é uma planta, um animal, mesmo que eu chegue numa condição não alcançável de forma natural, ou seja, entrei com o intelecto ali, o artigo 18 diz, isto não pode ser patenteado. Tá? Eu faço uma soja transgênica, a soja transgênica não pode ser patenteada no Brasil. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu fui bastante coisa, tem muito assunto aqui que eu abordei na aula de hoje, né? Desde a proteção guarda-chuva da propriedade intelectual, a propriedade industrial aí como marcas, patentes, desenho industrial e indicação geográfica. Falei mais daí do que são patentes, como elas são concedidas, os requisitos de patenteabilidade, que é a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, a suficiência descritiva, que é a condição de uma patenteabilidade, e aí no artigo 10, de matérias que não podem ser patenteadas, que não são consideradas invenções, são 9 incisos, e o artigo 18, que mesmo que a gente alcance, ou seja, são invenções, eu não dou patente no Brasil. São esses 3 incisos. Espero ter dado conteúdo importante para todos, e eu fico aqui, vou encerrar aqui porque tem mais coisas para outras oportunidades, tá? E eu vou ficando por aqui e aberto a perguntas, se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta. Vou parar a apresentação, tá? Pessoal, alguma pergunta? Senão, a gente pode encerrar a aula. Ah, tô vendo aqui o chat, tá. Maravilha, pessoal. Muito conteúdo, né? Tá. Então, eu vou encerrar, tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Obrigado, mais uma vez. A gente pode... Acho que para encerrar é só... Oi, Manu, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Bem, aproveitou aí? A Manuela, que está aqui presente, foi aluna minha, e agora está trabalhando com patente. Você teve alguma
Já tem visto isso lá no escritório, né? Aprendendo bastante sobre isso, né? Sim, com certeza. Tudo que você falou que o INPI faz, né, nesse exame de patente, Aham, passa pela gente no escritório. Então, a gente tenta minimizar todos os problemas que o cliente pode sofrer com o INPI. é. Muito trabalho, né? Com certeza. É isso aí. Então tá, galera. Então, Manu, olha só, direto para você, terça-feira a gente se fala, tá? Eu falo contigo, eu ouvi o teu áudio, Beleza. a gente se fala terça, tá bom? Beleza, Marcelo. Obrigada. Valeu. Então tá, galera, eu vou encerrar aqui, tá? Vou dar sair da chamada que eu acho que encerra tudo. Valeu, brigadão. Tchau, tchau.